Olá, paz família, sejam todos bem-vindos ao podcast Aliança Divina. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante e especial também. Qual é o papel do profeta na sociedade? E por isso nós convidamos o nosso pastor, o pastor Ademiro, se não sei se estou certo, Ademiro, Adelmiro. Adelmiro, Adelmiro, certo. uau, para nos falar sobre o mesmo assunto. Ele é perito nesta matéria, por isso que lhe convidamos. Desde já eu quero saudar o pastor. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Amém. Eu acho que o pessoal aí, os irmãos, estão querendo saber, né, quem é o pastor. Amém. Adelmiro Manuel é o meu nome. Né? Eu sou membro da Assembleia de Deus Pentecostal. Amém. Sou membro já há longos anos. Converti-me na Assembleia de Deus Pentecostal e estou até hoje por influência dos meus pais. Né? Sou fundador do movimento Casa de Samuel, que Amém. é um movimento interdenominacional. Okay. Okay? Portanto, sendo um movimento, não somos uma igreja. Às vezes as pessoas têm essa dificuldade de desassociar os movimentos das igrejas, mas nós não somos uma igreja, somos um movimento. Ok. Portanto, o que significa que cada membro do movimento pertence a uma organização religiosa, a uma denominação, e nos juntamos apenas no intuito de propagar o evangelho e fazer com que mais jovens sejam inspirados a seguir os caminhos de Jesus Cristo. Amém. E influenciarmos nas distintas áreas da sociedade. Okay? Não estamos só focados naquilo que é a espiritualidade, mas queremos que é possível promover esse equilíbrio entre o social e o espiritual. Muito bom, muito bom. Pastor, aqui sobre o tema, qual é mesmo o papel do profeta na sociedade? Bom, antes de mais, parabéns pelo tema. Amém. É um tema que está muito em alta nesses últimos tempos, né? Porque de alguma maneira temos visto a nível das redes sociais muitos vídeos a serem partilhados, porque têm estado a surgir muitos, não vou usar a expressão supostos homens de Deus, né? Porque acredito que nós não temos autoridade, vou assim dizer, né? Autoridade para afirmar se alguém é de facto um homem de Deus ou não. Apesar de que a Bíblia diz, Jesus diz que pelos frutos os conhecereis. Né? Então, para você conhecer os frutos de uma árvore, precisa ter contato com ela. Né? Então, são pessoas que eu não conheço de perto, então não posso afirmar se são ou não. Mas tem havido aqui essa discussão se de facto os homens de Deus podem exercer alguma influência no social, se há alguma ligação, é possível, enquanto servo de Deus, termos alguma influência ou estarmos de forma ativa ligados a algum setor, alguma área social, como a política, como os desportos, cinema. E eu, parabenizo, porque acredito que com esse podcast muitas pessoas vão despertar. Amém. Glória a Deus. A realidade bíblica, né? Porque muito mais do que nós aqui opinarmos, precisamos apresentar aquilo que de facto as Sagradas Escrituras nos dizem sobre o papel do profeta na sociedade. Respondendo de forma direta, quem é o profeta? Mesmo quem é o profeta? Vamos dizer profeta, né? Prontos, na Bíblia, os profetas eram homens, ou são homens, escolhidos por Deus antes mesmo do seu nascimento. A Bíblia comprova isso no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 1, quando Deus diz a Jeremias: antes que te formasses no ventre, eu te escolhi e te separei, e as nações te dei por profeta. Ou seja, em outras palavras, Deus estava a dizer a Jeremias: antes mesmo do teu pai e tua mãe decidirem te fazer, já eu tinha te separado para seres um profeta para o mundo, para a tua casa, para a tua nação e para as nações, para o mundo. Os profetas faziam parte de uma classe de homens que eram separados por Deus, que no Antigo Testamento
nós temos algumas classes de pessoas que eram separadas por Deus para um propósito específico. Ok. Temos os reis, que eram separados por Deus também. Temos os juízes, temos os profetas. E, à luz das Sagradas Escrituras, a responsabilidade de um rei é completamente diferente da responsabilidade de um profeta. Eu tenho dito às vezes em brincadeira, né, que a diferença entre um rei e um profeta é que reis governam sobre a terra, ou seja, reis movem a terra, enquanto que profetas movem o céu. Amém. Reis movem a terra e profetas movem o céu. Então, os profetas eram separados para serem instrumentos de Deus para, isso já dito pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, para exortar, edificar e consolar. Esse é o propósito da profecia. Edificar, exortar e consolar. Okay? Então, este é o profeta. Então, de forma muito rápida, o profeta é levantado por Deus com uma mensagem em um tempo, porque todo profeta tem um tempo, tem uma mensagem e tem um público-alvo. Okay. Entendemos isso ao estudar a vida de João Batista, por exemplo. A Bíblia diz que o menino esteve nos desertos até chegar o tempo que ele devia apresentar-se a Israel. Então aí nós compreendemos que João Batista, nesse texto pelo menos a Bíblia apresenta 4 detalhes. Primeiro, a Bíblia diz que ele esteve no deserto, que é o lugar de preparação, okay? Até, fala do tempo, okay? Depois, apresentar-se a Israel, já falamos aqui de 3, e tem um 4º detalhe, que é a mensagem. Qual era a mensagem de João Batista? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, profetas têm um lugar de preparação, têm um tempo de atuação, têm um público-alvo e têm uma mensagem. Pastor, indo ainda no Antigo Testamento, Moisés foi um profeta. Exato. Qual foi o papel dele ali, neste sentido? Certo. O papel de Moisés no Antigo Testamento, propriamente no livro de Êxodo, que é a primeira vez que Moisés é mencionado, Êxodo 3 e 4, não é? A Bíblia diz que Moisés apacentava as ovelhas de Jetro, seu sogro, e ele subiu com as ovelhas até o Monte Sinai, e Deus apareceu para Moisés e falou com Moisés a primeira acerca das dores do povo, das aflições do povo, e depois Deus comissiona, envia Moisés. É algo aqui muito interessante nesse texto, porque Deus diz a Moisés: vem agora e eu te enviarei ao Egito para libertares o meu povo. Mas há um texto, penso que é Êxodo 4, que Deus diz que eu descerei no Egito. Mas Deus não desceu. Deus desceu no Egito através de Moisés. Você está a perceber? Sim. Deus desce no Egito através de Moisés. Interessante. Então, por exemplo, os sacerdotes são as pessoas levantadas por Deus no Antigo Testamento, era a entidade levantada por Deus no Antigo Testamento para representar o povo diante de Deus. Se o sacerdote representa o povo diante de Deus, então o profeta é o inverso. O profeta representa Deus diante do povo. Então, o papel do profeta é este: é representar Deus diante do povo. O profeta é a boca de Deus no meio do povo. O profeta conhece o coração de Deus. Amém, glória a Deus. É muito, sinceramente, é muito interessante a história de Moisés, né? Porque é só para notar que naquela época Deus usou muito Moisés, né? Para que o Senhor manifestasse o seu poder no Egito. Exato. Pastor, eu não sei se é uma dúvida que eu tenho ou que também os irmãos lá em casa têm, né? É normal atualmente um profeta enfrentar um presidente, seja lá quem for, né, em benefício do povo, né? Porque o profeta é advogado do povo de Deus.
Então, é normal o profeta enfrentar o presidente ou qualquer líder, né, para que haja liberdade ou libertação, ou então o bem-estar do Denunciar povo de injustiça, Deus. não é? Sim. Bom, está raro. Nos É raro. últimos tempos está raro, não é? Porque infelizmente muita gente que diz ser homem de Deus compactuou com o sistema. Não sei se podemos aqui aprofundar. Não, podemos. Compactuou com o sistema. Você não, se tu és um homem de Deus e compactuas com o sistema, não conseguirás de forma alguma denunciar quem te alimenta. Como é que você vai denunciar quem te alimenta? Se você denunciar quem te alimenta, perdes o pão. Ok? Então, nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, os profetas de Deus, isso é uma análise profunda que o Espírito de Deus uma vez levou-me a fazer. Amém. No Antigo Testamento, tu tens, por exemplo, em 1 de Reis, capítulo de número 18, tu tens um texto que aborda sobre duas personagens distintas, com papéis totalmente diferentes, mas que os dois servem a Deus. O primeiro é Elias e o segundo é Obadias. Elias era profeta. Era o profeta para a nação de Israel. Obadias é alguém que Deus levantou e lhe permitiu ter acesso ao palácio de Acabe e Jezabel. E a Bíblia diz que quando houve fome sobre a nação de Israel, Obadias foi a pessoa que alimentou e preservou 100 profetas sozinho. Ele não é profeta. Ele foi levantado para preservar os profetas em tempo de fome. Ok? E qual é a diferença entre Obadias e Elias, por exemplo? Obadias, ele tem acesso ao palácio, enquanto que Elias vive no deserto. Elias é alimentado por corvos. Obadias come na mesa de Jezabel. Ele come na mesa de Jezabel, mas ainda assim serve a Deus. Okay? Mas em momento nenhum tu vês na Bíblia Obadias fazendo frente a Jezabel. Porque você nunca vai conseguir denunciar aquele que te alimenta. Percebe? Mas é completamente diferente de Elias. Elias consegue confrontar Acabe e consegue confrontar Jezabel porque o alimento dele não dependia nem do rei nem da rainha. Okay? Então, infelizmente, nos últimos tempos, creio que também é importante que o profeta compreenda a sua mensagem, porque nem todos, de facto, foram levantados para fazer frente aos reis. Nem todos têm uma mensagem para a nação. Há quem a mensagem dele é só para o bairro dele. Há quem é só profeta para a família dele. Ok. Tá, mas é importante eu compreender. É o que eu disse aqui no início. Deus me chamou para quê? Deus me chamou para que tempo? E Deus me chamou para pregar qual mensagem? Se a minha mensagem é semelhante à mensagem de Elias, Deus me levantou, porque no Antigo Testamento nós vemos o posicionamento dos profetas. Os profetas, muitos deles foram levantados por Deus para denunciar a injustiça do povo. Okay? E eles faziam frente aos reis, porque, de facto, eles não atentavam apenas para o seu bem-estar. Mais preocupados, eles viviam mais preocupados em honrar a Deus do que propriamente preocupados com aquilo que eles iriam comer amanhã. Por isso é que eu acredito que nos dias atuais está cada vez mais difícil vermos homens de Deus que se levantam para denunciar a injustiça. Uau, é bem verdade. Atualmente, por isso que há tanta fome, né? Exato. Tanta eu chamo pobreza. isso de a fome dos profetas. Pastor, nós também gostaríamos de saber, né? Qual é a diferença que existe entre profeta e profecia? Será que todos aqueles que profetizam são profetas? Não. Como é que é? Não, nem todos. Existe o profeta. Existem aquelas pessoas que profetizam pelo dom da profecia, que é um dom que todo crente pode acessar. O apóstolo Paulo fala isso quando ele escreve a igreja de Corinto. Não é?
Ele diz que se dependesse dele, ele incentiva todos a orarem para poderem ter acesso ao dom da profecia. Mas agora, existem os outros que profetizam porque são profetas de ministério. Há quem tem o ministério profético e há quem tem o dom profético. Quem tem o dom profético não é profeta. Ok. Nós é que confundimos, ok? Chamamos de profeta quem apenas tem o dom. Porque se calhar não sabemos discernir a diferença entre aqueles que são profetas de ministério e aqueles que profetizam apenas porque têm o dom. Isso Houve recentemente uma declaração muito polêmica de um profeta que eu respeito muito, um grande homem de Deus, que é uma referência internacional do ministério profético, que é o profeta Uber Angel, que ele diz que ele estava em oração e Deus falou com ele que mundialmente, de ministério, só existem 7 profetas. A maioria dos que estão a profetizar não são profetas do ministério, são profetas porque têm o dom da profecia. Exato. Epa, isso que interessante. É interessante. Eu acho que lá em casa também alguns não sabiam deste detalhe e passaram a saber. Qual é o perfil que o profeta deve ter diante da sociedade? Deve ter diante da sociedade. Bom, eu creio muito que o perfil primeiro precisa ser bíblico. Não é? O nosso maior modelo é Jesus Cristo. Jesus é o maior profeta. Jesus é o profeta dos profetas. Modelo. O modelo, exatamente. Eu vi em tempos alguém que dizia, nós podemos ler Moisés, podemos ler Elias, podemos até estudar sobre Isaías, mas nós não somos discípulos de Moisés, não somos discípulos de Elias, não somos discípulos de Isaías, nós somos discípulos de Jesus. Então, o perfil que eu preciso ter, ou que o profeta deve ter perante a sociedade, é o perfil que eu acredito que Jesus teria. Há um filme muito interessante, acredito que as pessoas lá em casa já devem ter assistido, ou pelo menos já devem ter ouvido falar, que é Em Seus Passos, o que é que Jesus faria? Que é um filme que conta a história de um personagem em que ele é colocado em várias situações e antes dele agir ou reagir, a pergunta que ele faz é exatamente essa. Se Jesus estivesse nessa situação, como é que ele iria reagir? Se Jesus estivesse diante dessa injustiça, como é que ele iria reagir? Eu estava a ministrar antes de ontem no grupo e eu dizia que muitos homens de Deus têm problemas emocionais, mas não conseguem assumir, são muito reativos, não sabem lidar com a injustiça, não sabem lidar com as ofensas. Okay? Quando Deus te chama, eu acredito que uma das coisas que é importante trabalhar é a questão do teu emocional. Você precisa estar preparado para lidar com traições, precisa estar preparado para lidar com injustiças, com calúnias. Por quê? Porque o nosso mestre passou por tudo isso. E interessante, a Bíblia diz que Jesus passou por tudo isso como uma ovelha muda. Então aqui entendo que nós estamos a falar onde Jesus calaria. Uau. Estamos a reagir aonde Jesus nunca teria reação. E estamos a chamar de inimigos quem Jesus chamou de amigo. Jesus chamou Judas de amigo, mas nós chamaríamos Judas de inimigo. Olha, por acaso, este é um assunto muito interessante, porque imagina que a Pedro, Jesus vai dizendo, sai, desafasta, né? Satanás. Mas a Judas vai dizer, amigo, o que tens para fazer, faça já. Exato. Né? Muito sinceramente, e nós ficamos a dizer que Judas é o traidor. E o que é que o pastor analisa sobre este mesmo assunto? Consoante aquilo que nós, o nome que atribuímos a Judas. Certo. Sim, eu acredito que Judas foi um instrumento usado por Deus também. Martinho Lutero, é uma frase de Martinho Lutero que ele diz que até o diabo é o diabo de Deus. Até o diabo é o diabo de Deus. Ou seja, não há nada que o diabo queira fazer que não coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Então, por isso é que quando em São João 13, Judas, na mesa, ao receber o pão, a Bíblia diz que entrou nele Satanás, Jesus lhe incentiva. O que tens que fazer, faça logo. Faça logo. Porque eu creio que Jesus tinha consciência de que Judas seria apenas um instrumento para empurrá-lo para
o grande momento em que o propósito pelo qual Jesus foi gerado seria cumprido, que era a crucificação. Então, a diferença... Por que Jesus olha para Pedro e chama-o de Satanás? Porque Pedro quis impedir Jesus de ser crucificado. Judas não. Judas, até vendendo Jesus, empurrou Jesus para a cruz. É uma promessa, muito sinceramente, é uma história. Se a gente vai no mais profundo, nota que está muito além daquilo que a gente imagina. Exato. E pensa, né? Porque, de facto, isso é uma coisa inexplicável. Exato. Eu acredito que uma das coisas que todo homem de Deus precisa ter consciência é do seu propósito. Jesus não assustou com determinadas coisas que foram lhe acontecendo, porque ele sabia qual era o seu propósito. Jesus sabia. Se estudarmos a Bíblia, vamos perceber que até a crucificação, a traição, o lugar onde ele iria nascer, tudo já estava escrito. Por isso é que em Lucas 24, quando os discípulos estavam a caminho de Emaús, a Bíblia diz que eles estavam a conversar sobre o que realmente aconteceu em Jerusalém, na sexta-feira. Já era domingo, Jesus põe-se no meio dos discípulos e lhes diz: o que é que vocês estão a conversar? Eles dizem: não, estamos a falar acerca de Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, e como as autoridades o entregaram. Percebe que nessa afirmação dos discípulos, você já nota que eles não tinham conhecimento das Escrituras. Por quê? Porque em Isaías 53, versículo 10, a Bíblia diz que foi agradável ao Senhor moê-lo. Ou seja, Jesus não morreu porque Pilatos o entregou. Jesus não morreu porque Judas o vendeu. Jesus não morreu porque Pedro o traiu. Jesus morreu porque Deus assim já havia estabelecido. Então, quando nós temos, voltando aqui para a pergunta que me fez sobre o perfil, homem de Deus precisa ser honesto, precisa ser verdadeiro, okay? Precisa ser uma pessoa que pauta pela justiça. Precisa ser uma pessoa com algum cuidado na fala. Eu digo, homem, Deus não pode falar, permitamos essa chance, não pode falar à toa. Okay. Pode falar muito. Okay? Se nós estudarmos a Bíblia, vamos perceber que, por exemplo, a Bíblia diz que Moisés era uma pessoa que, por comungar muito com Deus, tornou-se o mais manso no meio de Israel. Homem de Deus precisa ser uma pessoa que não gosta de estar envolvido em escândalos. Resumindo aqui, precisa ser uma pessoa íntegra. Integridade é algo muito importante para o perfil de um profeta. A igreja em Angola tem perdido o respeito porque os servos de Deus não sabem se posicionar. E eu só para terminar, eu digo que há muitas mesas que, apesar de serem, supostamente são de servos de Deus, mas eu nunca sentarei nelas. Não por achar que sou melhor que os outros, mas há pessoas que você percebe que o que elas querem não é promover o reino. Elas não estão atrás da promoção do reino. Não querem glorificar a Deus. Elas querem glorificar a si mesmas. Pastor, aqui vai agora um assunto um pouquinho polêmico. Sim. Se o pastor fosse o profeta, né, orientado para ser conselheiro do presidente, qual é o conselho que passaria para o presidente para melhor reinado, né, dele para a nação? Estamos aqui em Angola. Não, sim. Nação angolana. Se eu fosse escolhido como conselheiro... Conselheiro. Profeta do Presidente da República. Conselheiro do Presidente. Bom, a primeira coisa que eu aconselharia ao Presidente da República... Essa é uma pergunta difícil. Se eu der aqui uma resposta negativa, pode gerar alguma polêmica. Mas o meu primeiro conselho seria: aceita Jesus como Senhor e Salvador. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Porque a Bíblia diz: bendita é a nação cujo Senhor é Deus. A Bíblia não diz bendita é a nação que tem petróleo, bendita é a nação que tem diamante. A Bíblia diz: bendita é a nação cujo Senhor é Deus. Então, enquanto Deus não for totalmente reconhecido na nossa nação, há coisas que nós nunca vamos conseguir alcançar enquanto país. Nós não podemos... Como vamos andar nos caminhos de um Deus que nós não conhecemos? Não tem como.
a Bíblia diz em Lucas 19 que Jesus entrou na casa de Zaqueu e Jesus não pregou. Mas apesar de não ter pregado, Zaqueu converteu-se e decidiu entregar tudo aquilo que ele havia roubado dos outros. Okay? Porque o que é que fez com que ele se rendesse e acontecesse aí uma metanoia, né? Uma mudança de comportamento, uma mudança de postura? Foi o facto dele ter comungado com Jesus. E quanto mais comungamos com Jesus, mais o conhecemos. E quando você comunga com Jesus e passa a conhecer lá coisas que as pessoas não precisam te dizer, deixa, não faz mais. O próprio Espírito passa a influenciar as tuas atitudes. Então eu creio que se nós, enquanto nação, reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador, seremos conduzidos não pela Constituição, mas pela Palavra de Deus. E seremos muito felizes, né? Certamente. Por acaso. Certamente. Só olhando para, novamente, a nação angolana, que há tantos profetas e pouco desenvolvimento, né? Tanto faz social como espiritual. E no Antigo Testamento, né, Deus, quando levantava um profeta para uma nação, havia mudanças. E, pastor, o que nos falta para que haja mudança cá em Angola, mesmo sabendo que existe tantos profetas, né, e o país está do jeito que está? Bom, porque eu acredito que existem coisas que não é apenas uma questão de espiritualidade, não é? Meu pai espiritual diz que, imagina, tu tens o Ghana e a Coreia do Sul ou Coreia do Norte tornaram-se independentes no mesmo ano. Ok. Mas passado tantos anos, olha a diferença que existe entre o Ghana e a Coreia do Sul. Na Coreia também oram. A Coreia tem igrejas cristãs. Ok. Mas além da oração, são estudiosos. Além da oração, são diligentes. Além da oração, acreditam que não foram levantados por Deus só para esperar o regresso de Jesus e irem para o céu. O grande problema da igreja em Angola é que, não vou dizer 90%, se calhar uns 70% dos cristãos não entendem que avivamento de verdade produz transformação em todas as esferas da sociedade. Eu acredito que se os profetas, se os homens de Deus, nós já vimos vários exemplos de pessoas que foram coagidas nas suas igrejas a abandonarem os estudos. Para de estudar, porque estudar é coisa do mundo. Para de trabalhar, porque trabalhar é coisa do mundo. Houve aqui uma situação, não vou mencionar o nome, há 10 anos, numa das províncias, de um homem de Deus que levou milhares de pessoas para o monte. Não é? Mas se nós analisarmos acerca de Jesus, nós vamos perceber que Jesus, antes de começar o ministério, era carpinteiro. Ok, os discípulos largaram as suas profissões, entendemos, mas a maior parte da expansão da igreja primitiva não está apenas associada à espiritualidade dos discípulos. Além das questões espirituais que a igreja muito preservou e muito atentou para elas, haviam pessoas de grande influência e relevância social que também foram usadas por Deus para glorificarem a Deus em esferas completamente diferentes daquilo que é o âmbito espiritual. Okay? Então, há dias ainda eu ouvi o meu pai espiritual a pregar, ele dizia que faltam-nos, nós temos muitos homens de Deus, okay? Temos muitas pessoas espirituais nas nossas igrejas, mas precisamos voltar a acreditar que é possível ser um bom engenheiro e ser espiritual. É possível ser um bom médico e ser espiritual. É possível ser um bom empresário e ser espiritual. E nós precisamos passar essa mensagem para as pessoas. Para elas não pensarem, eu digo sempre aos meus mentorados que Deus não é apenas glorificado quando você passa horas e horas em oração. Até as tuas notas na escola glorificam a Deus. Okay? A África é o continente com as maiores igrejas. A maior igreja do mundo está na Nigéria. São 100 mil pessoas sentadas. Há nações que você não tem igrejas como tens na Nigéria, como tens no Zimbábue, como tens no Ghana. Mas o nível de desenvolvimento é
completamente diferente daquilo que nós vemos aqui em África. Por quê? Porque essas nações entenderam que a ciência não é do diabo. Por acaso, A ciência não é do diabo. José foi profeta, mas ainda assim Deus o usou para ser a resposta nos dias de escassez, de fome e de miséria no Egito. Daniel, a Bíblia diz que Daniel e os seus amigos, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram dotados em todas as ciências. Eram espirituais, mas também eram dotados em todas as outras ciências. O que fez com que esses homens se destacassem não era o facto de Deus falar com eles. Vou dar aqui um outro exemplo. 1 Samuel, capítulo de número 17. Quando surgiu um problema no palácio de Saul, os servos de Saul foram ter com ele e disseram: diga-nos para ir buscar um músico que saiba tocar. O rei disse: não tragam apenas alguém que sabe tocar, tragam alguém que sabe tocar bem. Aqui nós vemos a diferença entre o nível de exigência dos servos e o nível de exigência dos reis. Quando você anda com a consciência do que o que eu estou a fazer para os homens, você entrega qualquer coisa. Você faz de qualquer maneira. Mas quando você anda na consciência de que aquilo que eu estou a fazer para o rei, então você decide ser diligente. Por isso é que Salomão não diz: visto o homem que ora da meia-noite às 5, perante reis será colocado. Não, Salomão diz: visto o homem diligente. Porque você pode orar, mesmo tendo uma promessa para ser príncipe, e morrer como um escravo se você não for diligente. Né? E quando eles vão buscar Davi no pasto, Davi está no pasto e o problema está no palácio, eles vão descrever as qualidades de Davi como pessoa, não ainda como Davi, homem de Deus. Só no fim é que eles dizem: olha, vimos um filho de Jessé que é valente, animoso, varão de guerra. Lá no fim é que eles dizem: olha, e Deus é com ele. Por último. Por último. Então há muitos lugares que nós não estamos a ser chamados. A tua espiritualidade vai te abrir portas para você entrar no palácio, mas o que vai definir se realmente você vai permanecer no palácio e vai se destacar, você vai ser diferente dos outros, é a tua competência. Uau, sim senhor. Exato. Pastor, gostamos também de saber qual é a principal função do profeta. A principal função de todas elas. A principal função do profeta: ser um mensageiro de Deus. Uau. Ser um mensageiro de Deus. Uma vez eu ao estudar João Batista, eu compreendi que nós pensamos que falso profeta é quem erra a profecia. Por exemplo, em 2020, quando houve a pandemia, um grande homem de Deus, já falecido, disse que até abril de 2000, a pandemia começou, creio que em 2019, não, né? 2020, no início, aí para fevereiro, março, que ele tinha dado uma data para o fim da pandemia. E não aconteceu. E algumas pessoas disseram: não, é falso profeta, porque o que ele disse não aconteceu. E o Senhor me disse assim, ao estudar a Bíblia: falso profeta não é quem erra a profecia. Falso profeta, estudando João Batista. Quando João Batista viu Jesus, isso em São João, capítulo número 1, versículo 35, a Bíblia diz que em 2 dias diferentes, no primeiro dia, ele viu Jesus a vir na direção dele. Ele estava batizado, tinha muita gente. Ele viu Jesus, ele aponta e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, Jesus está a passar de novo. Ele diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. São dias diferentes, mas a mensagem é a mesma. São versículos. Primeiro, no versículo 29 ele diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E depois no versículo 35 ele diz de novo: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então são versículos diferentes, mas a mensagem é a mesma. E quando no versículo 35 ele diz: eis aí o Cordeiro, a Bíblia diz que os discípulos lhe abandonaram e seguiram Jesus. Por quê? Porque João não apontou para ele mesmo. Ele apontou para a mensagem. Que é a mensagem? Jesus. Então ele estava a dizer:
Eu só estou aqui para apontar o caminho. Eu não sou o caminho. Estou aqui para apontar Jesus. Eu não sou Jesus. Estou aqui para vos mostrar o Cordeiro. Eu não sou o Cordeiro. Então o Senhor ajudou-me a compreender que falso profeta é aquele que, ao invés de apontar para Cristo, aponta para ele mesmo. Tá vendo? Por isso é que há pessoas que, quando o pai espiritual, o pastor, se desvia, ele também se desvia. Porque o pastor não apontou para Cristo, apontou para ele mesmo. Quando nós começamos a mostrar para as pessoas que nós somos, que nós fazemos, que nós podemos. Amanhã, quando a nossa fraqueza vir ao de cima, as pessoas vão se decepcionar. Porque olharam mais para nós do que para Cristo. É isso é bem verdade, acontece bastante. Exatamente. Pastor, qual é o conselho que o pastor vai deixar para os profetas da nação angolana, no caso? Conselho para os profetas da nação angolana. Sim. Estudem mais a Bíblia. Estudem mais a Bíblia. Lutem para ser mais parecidos com Jesus. A câmera, ok? Um conselho para os profetas da nação angolana. Vou pegar o exemplo de José. Gênesis 37. A Bíblia conta a história de José. Mas antes de começar a falar de José, a Bíblia começa a falar de Jacó. Está escrito assim: e estas são as gerações de Jacó. Ponto. Tinha José 17 anos. Ou seja, você nota aí no texto que o autor vai te falar de José, mas antes dele começar a falar de José, ele começa a falar de Jacó. Porque a história de José está dentro da história de Jacó. Não se pode começar a falar de José sem falar de Jacó. O que é que isso significa? Significa que José mais tarde vai ter 2 filhos, Manassés e Efraim. Mas antes da Bíblia te falar sobre quem José gerou, a Bíblia te fala de quem gerou José. A Bíblia não começa a te falar sobre um José que gera. A Bíblia começa a te falar sobre um José que foi gerado. O que é que isso quer dizer? Profetas da minha nação, não me mostrem quem vocês estão a gerar. Me mostra primeiro quem te gerou. Quem é a autoridade a quem você está submisso? Quem é o teu pastor? Qual é a tua igreja? Quem é o teu pai espiritual? Porque toda autoridade precisa estar submissa a outra autoridade. Todo pastor precisa de pastor. Todo profeta precisa de um mentor. Um dos problemas do ministério profético aqui em Angola é que os profetas acreditam que é só ele e Deus. Fica no monte, é mesmo só eu e Deus. Eu e Deus estamos bem, não preciso de homem para me guiar. Né? Até Jesus precisou de alguém para lhe abrir o céu. João Batista. Jesus era o Cordeiro. Jesus podia começar o ministério sem ter com João. Porque quando ele vai ter com João, João lhe diz: você está a vir ter comigo. Eu é que devia ter contigo. Mas Jesus disse que não, seja feito assim para que se cumpra toda justiça. Amém. Precisamos ser mais submissos das coisas que Deus mais tem me exigido nesses últimos tempos. Por mais dom, por mais talento, por mais unção, por mais sabedoria que tenhamos, Deus tem estado a me dizer: seja leal aos teus mentores, seja leal à tua igreja, seja leal ao teu pastor. Porque há erros que muitos jovens pastores estão a cometer porque não são submissos. E você pode ter unção e não ter sabedoria. E sabedoria nem sempre vai vir do Espírito. Sabedoria às vezes vai vir dos conselhos dos anciãos. E se você não anda com anciãos e não se submete a eles, há coisas que Deus nunca vai te orientar. Então, sejam submissos, sirvam. Há um tempo para servir. Benny Hinn diz que antes de Deus te expor, Ele vai te testar debaixo da liderança de uma outra pessoa, debaixo da liderança de um outro homem. E é ali onde Deus testa o nosso caráter, é ali onde Deus testa o nosso coração, as nossas intenções. Okay? É ali onde você percebe que o ministério não é sobre você, não é sobre o teu rosto no flyer, não é sobre o teu rosto nas redes sociais, não é sobre fotografia com a Bíblia na mão. Não é sobre isso. O ministério é sobre glorificar a Cristo e nós precisamos lutar para ser mais semelhantes a Jesus, porque há muita gente que quer ser como o pai dele espiritual,
quer ser como ok? Tem muitas referências, mas nós não estamos a lutar para ser como Jesus. Fujam das polêmicas, evitem falar mal uns dos outros, fujam do espírito de competição, fuja de comparações. Deus não te chamou para se comparar a ninguém, nem para menosprezar os outros, ok? Sempre que você perceber que estás numa mesa em que estás a falar mal de um outro homem de Deus, ou encerra a conversa ou se retira, ok? E acima de tudo, luta para ser esse modelo, essa referência de amor. Porque nós não somos estrelas, nós somos apenas servos de Cristo. Uau! Essa foi a mensagem do pastor para os profetas. Exatamente. Principalmente daqui a Angola, né? Porque Exato. parece que os músicos antigamente tinham mais panfletos, né? nas ruas, mas atualmente vimos mais panfletos dos profetas, dos pastores do que dos músicos. E o mais complicado é você ver pessoas que lutam muito por exposição, mas não prepararam o coração. Não têm maturidade para lidar com certas coisas, tá vendo? Por isso é que eu tenho dito, à luz da Bíblia, Saul, Deus não muda o coração de Saul quando ele se senta no trono. Deus muda o coração de Saul antes dele se assentar no trono. Okay? O caráter precisa ser preparado antes da grandeza chegar. Não espera ser grande para começar a ser zeloso, okay? Com questões que hoje podem ser pequenas e tidas como inúteis ou banais, mas amanhã podem ser extremamente difíceis de lidar. Trata a questão do dinheiro. Você, como homem de Deus, como é que você lida com dinheiro? Eu tenho dito, eu não dificilmente, nunca, não me lembro. Já tive experiências com dinheiro no início do ministério que me fizeram perceber que Deus não quer que eu faça o ministério tirando dinheiro do bolso das pessoas. Então, raramente e nunca, nessa fase da minha vida, do meu ministério, você vai ver eu a orar por alguém e pedir dinheiro. Ou fazer uma live, pô, IBAN. Quem quer ajudar, transfere. Eu acredito que nós precisamos ser íntegros em duas áreas, se queremos ser respeitados como homens de Deus. Integridade na área emocional e sexual, integridade no que diz respeito a dinheiro. Muitos servos de Deus não são respeitados porque estão constantemente a dar bandeira nessas áreas. Esse é um assunto que depois vamos ter que vir tratar aqui com mais. Não tem problema. É um assunto que chamou minha atenção. Porque normalmente os cristãos são tidos como os mais pobres. Exatamente. Eu não prego o evangelho da pobreza. Eu creio que o homem de Deus, por exemplo, um dia se pudermos abordar sobre a questão de Elias e Obadias, o Senhor uma vez falou comigo que Ele quer levantar uma geração de Obadias em tempos que todo mundo quer ser Elias. Elias é alimentado por corvos, Obadias tem estrutura, tem acesso. Elias lhe alimentam, Obadias alimenta. Aí que é como uma pessoa sozinha alimentar 100 homens? Você precisa ter estrutura financeira. Por acaso, é bem verdade. Muitos homens de Deus querem viver do sobrenatural. Vais morrer e vais se tornar pedinte. Não, por acaso. Pastor, nós estamos mesmo na reta final do nosso programa. Quais são as palavras que o pastor gostaria de deixar para a nação angolana? Angola, Jesus is the Lord. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Se eu tivesse que deixar uma mensagem, eu iria repetir o que João pregou e o que Jesus pregou no início do ministério. The same message, a mesma mensagem. Ok. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém, glória a Deus. Pastor, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso estúdio, né? Eu tenho mesmo que agradecer porque não é fácil. Amém. Principalmente esse tempo, né, em que estamos. O pastor deixou os seus afazeres para estar aqui conosco, para passar a experiência aos irmãos aí em casa. Eu também aprendi bastante e eu creio que eu vou convidar mais vezes o pastor, vou convidar. Eu sei que em casa os caras estão dizendo, mas seria um profeta estar aqui, mas eu quis, né, trazer um pastor. Certo. Para falar a respeito. Isso ainda é uma discussão. Será que profetas precisam de pastores?
Ou são independentes? Esse é outro assunto. Exatamente. Tá bom, pastor. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, senhor. E seja sempre bem-vindo. Amém. Né? As portas estão abertas. Amém. Eu oxalá que quando a gente assinar, né? Estamos aqui para servir. Pastor, venha. Amém. Pastor. É uma honra. Amém. Glória, a honra é toda nossa. Amém. Amém. Muito obrigado. Família, assim encerramos o nosso programa. Esperem até o próximo episódio. É só um até já. Amém? Um até já. Vão no nosso canal Tom Batista. Lá vão poder encontrar todos os conteúdos. Amém. Glória a Deus.